Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os 6 primeiros capítulos do livro do profeta Zacarias. Amém? Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançarão vossos pais? Sim. Estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. No 24º dia do mês, décimo, ou 11º, né, que é o mês do Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais está indignado e já faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, e o anjo que falava comigo, este me disse: Clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estou um pouco indignado, e elas agravam o mal. Porquanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela está edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu cordel está estendido, diz o Senhor dos Exércitos. As minhas cidades me mandarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Levantei os olhos e vi, e eis que 4 chifres, e perguntei ao anjo que falava comigo: Que é isto? E ele me respondeu: São chifres que dispersaram Judá, Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, então lhe perguntei: O que são esses ferreiros? E então perguntei o que eram esses, e ele respondeu: Aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações e levantar o seu poder contra Judá, contra a terra de Judá, para as espalhar. Então, irmãos, aqui veja que visão Zacarias, ele tinha esse dom da parte de Deus, né, de ter visões, e essas visões estavam relacionadas, né, à punição das nações que se levantaram contra Judá, os poderes, né, no caso aqui dos chifres, né, os ferreiros seriam, né, aqueles que julgariam essas nações, entendeu? Então, mais ou menos dessa maneira assim, tá? Segundo capítulo número 2, que vem a terceira visão, né? Tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? E ele me respondeu: Medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao encontro e disse: Corre, fala a este jovem: Jerusalém está habitada como as aldeias sem muros, e por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor de si mesmo, no meio dela a sua glória. Sinal de proteção, né? Questão do muro aqui. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei com 4 ventos, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas
com a filha de Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele glória, enviou-me às nações, para que os despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho, porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa, aqueles que serviram. Assim sabereis que eu sou o Senhor dos Exércitos, que é quem me enviou. Canta, exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que eu sou o Senhor dos Exércitos, a quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá e sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele levantou a sua santa morada. Amém? Glória a Deus, né? Capítulo 3 agora tem a quarta visão. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-me as vestes sujas. E Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei de finos trajes. E disse eu, punham-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre sua cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor que estava ali protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e eu te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, e eis que farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra é a única que estão 7 olhos, e eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Interessante aqui, meus irmãos, claramente que a gente vê é que Ageu e Zacarias eram contemporâneos, tá vendo? Que cita Josué, que cita Dario, entendeu? A questão do retorno do cativeiro, então eles eram contemporâneos. E aqui a gente vê uma ocasião em que o sacerdote parece que estava em falta, estava em pecado, e Satanás, que é o acusador, estava acusando, tá? E aí precisou o Senhor intervir para poder purificar o pecado do sacerdote, para que ele continuasse a exercer o seu ministério, amém? Vamos lá então, capítulo 4, a quinta visão. Tornou o anjo que falava comigo e despertou um homem que é despertado do seu sono e me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro, todo de ouro e um vaso de azeite acima de suas 7 lâmpadas e 7 tubos, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo e falava comigo, não sabes o que isto é? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu e ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Tá vendo citando Zorobabel aqui, que também cita lá em Ageu? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate no meio das reclamações. Haja graça diante dela. Novamente veio a palavra do Senhor, dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas as acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros, pois quem despreza o dia dos humildes começos, este alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornou-me a falar e perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem a si o azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é? Ele disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem junto do Senhor de toda a terra. Tá, irmãos? Então, veja que mais uma vez cita aqui também a questão da reconstrução do templo, né?
que foi comandada por Zorobabel e também por Josué. Então cita aqui também. Agora vamos para o capítulo 5, que é a sexta visão. Tornei a levantar os olhos e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? E eu respondi, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face da terra, porque todo e qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome nela, pernoitará e consumirá sua madeira e suas pedras. Agora a sétima visão. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta-te agora os olhos e vê isto, e sai. E eis que perguntei, o que é isto? E ele me respondeu, é um efa que sai, e disse-me ainda, isto é a iniquidade de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro da efa. Prosseguiu o anjo, isto é impiedade, e lançou para o fundo da efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, e eram como de cegonha, e levantaram a efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde levavam elas a efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Ai, irmãos, então isso aí. Agora a oitava visão, que já entra no capítulo 6, né? Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíram diante dos montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, e no segundo, pretos, no terceiro, brancos, os 4 baios, e todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu Senhor? E ele respondeu ao anjo, são os 4 ventos do céu que saem de onde estão perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos após eles e os baios para o sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide percorrer a terra, e percorriam a terra, e me chamou. E me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte faz repousar o meu espírito na terra do norte. Um sinal também de renovo e de restauração, né? Prosseguindo aqui, capítulo 6, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, Radai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu mesmo no dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, o qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nos na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Helem, para Tobias e Jedaías, e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá se diligentemente ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então, é uma profecia clara aqui acerca de Zorobabel, que seria aquele usado para a reconstrução do templo, onde o próprio Ageu disse que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, né? Meus irmãos, obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que continuem deixando o seu joinha, seu like. É muito importante para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito. Possam indicar para alguém também. Possam também compartilhar com seus grupos, com seus contatos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.